Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, essa que é a fonte inesgotável de todo poder, toda sabedoria e toda bênção para cada um de nós. A sua palavra. E nós hoje teremos mais uma vez a oportunidade de ouvir Deus falando conosco de forma audível por meio da sua palavra. Por isso nós precisamos, com humildade, estar pronto para ouvir a voz de Deus. Nós vamos então agora orar para que o Espírito Santo nos ilumine no assunto que vamos conversar nesse instante, que é espetacular, fenomenal, diz respeito à nossa vida a cada instante, é uma realidade de todos nós e por isso nós precisamos aprender da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque temos a sua palavra, a nossa gratidão porque temos ao Senhor como soberano para nós. Ajuda-nos, Senhor, fale ao nosso coração, nós choramos, nós te agradecemos e pedimos que a unção do Espírito Santo faça parte da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos começar lendo um texto fenomenal para a gente poder entrar no assunto. Está aqui, Isaías capítulo 33. Olha só que texto interessante para a gente poder notar. Isaías 33 e o verso 22. Então é fácil da gente memorizar. É 33 e o verso 22. Olha que texto, como a Bíblia narra essas histórias, esses textos para cada um de nós. Diz assim, ó: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Ou seja, nós observamos aqui o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Esses três poderes em uma pessoa ou em Deus, com um único objetivo, com um único propósito: salvar a você e a mim. Olha só, Deus exercendo as três funções de uma democracia: judiciário, legislativo e executivo. Para fazer o quê? Para salvar a mim e a você. Que maravilha a gente poder entender isso. E aí, ao estudar a Bíblia, toda a Bíblia, enxergue Deus agindo em todas as suas páginas, em todos os seus pormenores da palavra de Deus, trabalhando intensamente para salvar a mim e a você. E nós precisamos a cada dia entender isso. Sabe, o coração de Deus anela por seus filhos com amor mais forte do que a morte. Entregando o seu filho nesse único dom, entregou todo o céu. A vida, a morte, a intercessão do Salvador, o ministério dos anjos, o pleitear do Espírito, Deus o Pai atuando acima de tudo e por tudo, tudo mostra ou revela o interesse incessante do céu para salvar ou para resgatar a humanidade. Então, eu e você precisamos compreender isso. Há um interesse muito grande de Deus em minha salvação, em sua salvação. Eu e você só não seremos salvos se nós não quisermos. Mas se nós nos voltarmos para Deus com humildade e com dependência dEle, eu e você, pela sua graça, seremos salvos. É isso aqui, olha só. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. E aí nós vamos ver alguns aspectos desse texto aqui que coloca todos esses atributos desses três poderes da democracia em Cristo Jesus. Nós vamos observar isso. Acompanhe comigo agora aqui. Vamos lá para Atos capítulo 10. Atos 10. Vamos chegar nesse texto, que é o apóstolo Pedro falando. Atos 10, capítulo 42, diz assim, a partir do verso 40, para a gente entender que ele está falando de Jesus. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesta. Isso falando de Jesus quando foi ressuscitado. Aí ele vai no 41. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar
que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então nós vimos lá que ele será, o Senhor será o nosso juiz. Pronto, então aqui está. Ele é o nosso juiz. Então Jesus é quem julga com justiça e eu preciso então entender isso. Ou seja, cada pessoa que vai para o céu ou que vai se perder terá um julgamento justo, um julgamento correto, porque quem vai estar julgando é o próprio Jesus, ele é o juiz. Agora, vamos ver então esse texto agora que fica aqui em Tiago. Olha que texto interessante, Tiago, está próximo depois de Hebreus, chega Tiago, está antes de Pedro, Tiago capítulo 4, e o verso 12 diz assim: só um é legislador e juiz. Aqui ele coloca agora Jesus com as duas características. Só um é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Ou seja, só Deus tem a capacidade de quê? De legislar, fazer as leis e também julgar diante ou de conformidade com essas leis. Aqui então, eu e você precisamos compreender que Jesus, ele assume todos esses papéis com um propósito único e exclusivo, salvar a você e a mim. Será que eu e você então agora vamos ficar com o coração endurecido, não vamos nos render a esse rei maravilhoso, Jesus Cristo? Então eu e você precisamos nos render a ele. Por quê? Porque ele incorpora todos esses três papéis de uma sociedade que ele quer instituir do seu reino, uma sociedade que é democrática, onde todos nós teremos os direitos respeitados e ele nos dará, e ele fará isso com um propósito, nos salvar. Que maravilha! Olha só, um só é o legislador e juiz. Só um, que é Deus, que é Jesus, que faz as leis e depois ele julga de acordo a essas leis. Não é você e a mim. Por que julgas o teu próximo? Não cabe a mim, esse papel não é meu nem seu, é de Deus. Calma, então confie em Deus que ele está agindo. Agora, outro texto que está em Zacarias capítulo 9. Zacarias é o penúltimo, tem o último livro, ele é o penúltimo livro que está aqui, Zacarias capítulo 9, para a gente poder aprender sobre isso. Zacarias capítulo 9 e o verso 9, olha só, como diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quem foi isso que essa profecia se cumpriu? Em Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ali, sabe, uma semana antes, um pouco menos, da sua crucificação, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Aqui está, e ele entrou como rei, como o nosso rei, como o seu rei, como o meu rei. Então eu e você precisamos perguntar: Jesus tem reinado na sua vida? Jesus é o seu rei? Olha, ele vai atuar como rei para nos salvar. Ele é o legislador, é ele que faz as leis. Ele também é o juiz, ele julga com propriedade, com justiça. Por quê? E aí ele vai executar as bênçãos ou a eternidade para mim e para você, porque ele quer nos salvar. Jesus não excluirá nenhum ser humano que o aceite para a eternidade. Ele julga com justiça, ele trará justiça para todos nós. Então, que maravilha a gente poder compreender isso sobre Jesus, que ele completa, ele é tudo. Ele é os três poderes de uma democracia: legislativo, judiciário e executivo. E tudo isso com o único propósito de salvar a mim e a você. Que maravilha! Quando eu vejo textos como esse, eu me entrego muito mais a Deus, me entrego muito mais a Jesus, porque ele é tudo, ele deve ser a centralidade da minha vida e da sua vida. Jesus já é o centro da sua vida, você tem entregado o seu coração completamente a ele. É isso que nós precisamos compreender. Se eu voltar aqui só um texto, eu vou em Apocalipse, porque são tantos textos maravilhosos, mas vou em Apocalipse, Apocalipse, só para a gente poder perceber aqui, capítulo 1 de Apocalipse. Olha, e o verso 5, ele diz assim, só para a gente perceber, capítulo 1 e verso 5, estamos concluindo, ele diz assim, para a gente poder
perceber. Vem falando do 4, que é Deus, e depois o Espírito Santo, aí no 5 ele traz aqui isso para nós. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é o soberano, Jesus é tudo, ele deve ser o centro da sua vida. Jesus deve reinar em sua vida, porque ele quer te salvar, ele quer salvar a mim e a você. Ele é o juiz, ele é o poder legislativo, ele é o rei, porque ele quer executar a salvação para cada um de nós. Então que você se renda a Jesus nesse instante, sabendo que ele é justo, que ele vai agir com justiça para conceder a você e a mim a salvação. Quer você então aceitar a salvação de Jesus nesse instante? Então abre o seu coração para ele. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por verdades tão maravilhosas na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a te render completamente a nossa vida nesse instante. Por Jesus. Amém.